Acredito que sim. Tá, porque o meu computador tá. Então, pronto. Ficando boa nessa tecnologia. Vamos começar? Bora. Então tá bom. Ó, a gente vai começar falando de... Na verdade, assim, vai falar de monitorização hemodinâmica minimamente invasiva. E aí, quando a Luísa pediu para eu dar essa aula, eu fiquei pensando o que eu ia falar para vocês, né? Então, porque o assunto é extenso, mas então o que eu decidi falar é uma aula bem prática, uma abordagem prática dos monitores de monitorização hemodinâmica minimamente invasiva que a gente tem aqui na UTI, tá? Então, o que eu vou focar é justamente nos dispositivos de monitorização hemodinâmica minimamente invasiva que a gente usa no dia a dia aqui na UTI, tá bom? Então, vamos lá. Só para ilustrar um caso clínico. Então, um paciente masculino, 53 anos, e aí ele chegou na unidade de emergência, vocês estão de plantão, ele chegou na unidade de emergência sonolento, exame físico, PM de 55. As perguntas fáceis eu vou fazer pro Renan, tá bom? Qual que é o tipo de choque, Renan? Acho que não dá pra só. Eu não sei se alguém consegue saber. Eu não sei. Como assim, ó? Não sei nem se tem choque. Tá. Tem hipotensão. Sim. Então, qual que é a causa? Você fala que ele está em choque. Qual que é o tipo de choque? Tá bom. Vamos lá. Estatisticamente, qual que é o choque mais frequente que a gente tem? Distributivo. Ponto. E estatisticamente, se a gente fosse trabalhar com probabilidades, a gente ia falar que o choque é distributivo. Mas se eu falar para vocês que a pressão dele estava 70/50 e por isso a PM estava 55, ou que a PA estava 100/35 e por isso a PM está de 55, o que muda? Tá. E qual que é o tipo de choque? Então, assim, quando a gente avalia a pressão arterial, é importante a gente olhar para todos os componentes da pressão arterial, não somente da pressão arterial média, que a gente sempre foca... Ela tá vendo? Eu não sei, ela falou que era pedir para gravar para depois ver se... Tá. Que a gente sempre foca, a PM igual a 55, a PM maior que 65, mas acho que o raciocínio muda, dependendo dos outros componentes da pressão arterial. Então, para isso, a gente só vai recordar, é lógico que a gente tem de um lado, uma pressão de pulso muito pinçada, com uma pressão diastólica que não é tão alta assim, não é tão baixa, desculpa, e do outro caso, uma pressão de pulso alargada, com uma redução significativa da pressão diastólica. Tá? Então, é importante a gente relembrar quais são os principais componentes fisiológicos, da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica. Tudo bem? Vamos lá. Então, pensando na curva de PAI, a gente vai ter o ascenso sistólico. Ele não tá... Eu não estou conseguindo... Tem que selecionar. Ah, tá. Parece que a gente tem que fazer. O ESC. Vou tentar, acho que deve ficar. Só não sei. Não, tudo bem. Se não der, a gente... Aqui não apareceu o cursor, mas tudo bem. Senão eu vou mostrando na tela. Tudo bem. Ó, então, a gente tem o ascenso sistólico. Não, tranquilo. A gente tem o ascenso sistólico, o pico sistólico, a onda dicrótica
que marca o quê? O fechamento da válvula aórtica, se for na circulação sistêmica, é isso, né? E aqui a pressão arterial diastólica e a diferença de pressão de pulso. E a diferença entre a pressão sistólica e diastólica, desculpa, que vai ser a pressão de pulso. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu tiver uma. Então, quais são os componentes da pressão arterial sistólica? Então, os componentes da pressão arterial sistólica, assim, se eu tiver. Ele vai depender, primeiro, da complacência da aorta. Tá? Isso explica, por exemplo, a pressão arterial sistólica isolada do idoso. Tem calcificação arterial e uma aorta menos complacente. Tudo bem? Por outro lado, se eu tiver então a complacência da aorta vai influenciar, né? Se eu tiver uma baixa complacência da aorta, eu vou ter uma pressão de pulso maior, às custas de uma maior pressão arterial sistólica. Por outro lado, para uma mesma complacência, quanto maior o volume sistólico, maior a pressão de pulso. Tudo bem? Então, quando eu tenho um baixo volume sistólico, seja por hipovolemia, seja por redução do débito cardíaco por choque cardiogênico, eu tendo a ter uma menor pressão de pulso. É lógico que esses dados não são específicos no dia a dia. Né? Eles não são específicos. A gente já viu o choque séptico com a pressão de pulso pinçada, com a pressão de pulso pinçada. Mas eles ajudam a gente a fazer o raciocínio. Tá? Outro fator que influencia a pressão arterial sistólica é esse fenômeno que acontece na periferia, na bifurcação do sistema arterial, principalmente na periferia do sistema arterial. Então, eu tenho um fluxo sanguíneo anterógrado, em direção da circulação central para a periferia, e na bifurcação do sistema arterial, eu tenho uma onda de fluxo retrógrado da periferia para a circulação central. Tudo bem? É um fenômeno mais ou menos parecido com esse aqui. Tá? Quando eu estou olhando duas ondas na praia, não é infrequente eu ver elas se encontrando e gerando, né, elas se colidindo e gerando esse fenômeno. Então, assim, essas reflexões de ondas arteriais da periferia, essas ondas de reflexão da periferia para a circulação central, elas se somam e elas são responsáveis também são um dos componentes da pressão arterial sistólica. Dá para identificar isso? Até dá, né? Se a gente for avaliar que isso aqui é prótico, e às vezes a gente vê o pico sistólico assim, isso aqui é uma onda retrógrada. Tá? E às vezes a gente vê isso, tá? Aqui ela está mais próxima do pico sistólico, aqui ela está mais tardia. E dá para ver isso na curva de PAI, tá? Então, se a gente for verificar, ó, o nó dicrótico está aqui, isso aqui é uma onda retrógrada. E olha que interessante. Olha essas duas curvas de pressão arterial. Aqui, a onda retrógrada, a gente consegue identificar ela mais tardia, ou seja, elas não estão se somando. Olha a escala do nível de pressão aqui, ó, 140 a 160. Quando elas passam a se somar, a escala aumenta. Tudo bem? Então, isso acontece na prática. Tá? E é um dos componentes da pressão arterial sistólica. E esse fenômeno, ele é mais intenso na periferia do que na circulação central. Ele é muito mais intenso na periferia do que na circulação central. Por isso que quando a gente vê uma PAI na saída da aorta ou mais distal, a tendência é a pressão de pulso ir aumentando. Mas a pressão média, ela é constante ao longo do sistema. Ela é mais constante ao longo do sistema. Tudo bem? Alguma dúvida dos componentes da pressão arterial sistólica?
Pressão arterial diastólica, tá? Se a gente for avaliar a resistência vascular ao longo do sistema vascular, na verdade, a gente vai ver que a maior queda de pressão, ela está no nível das arteríolas, que é o ponto de maior resistência. Tá? Então, esse tônus arteriolar é um dos principais responsáveis pela pressão arterial diastólica. Tá? Olha esse caso aqui. Quanto está a pressão? E quanto está a pressão média? 40 por 29. 51, né? Diagnóstico diferencial. Sim, boa. Diferencial ótimo. É um diagnóstico diferencial no caso desse. O que mais? Choque distributivo. É outra opção. Então, nesse caso, era uma paciente com isquemia mesentérica e com choque séptico. E com isquemia mesentérica e choque séptico. E a gente até fez um eco para documentar que ela não tinha insuficiência aórtica. Mas é um diagnóstico diferencial. E depois a gente vai ver por quê. Tá? Aí, tudo bem, vamos dar vasopressor, né? Olha o que aconteceu. Olha o vasopressor, o que aconteceu. Né? A pressão diastólica praticamente não mudou. Né? Então, essa paciente morreu. Né? Mas era um choque refratário. Mas olha a discrepância da pressão de pulso que ela tinha. Então, quando a gente olha para a pressão arterial de um paciente, é importante a gente analisar todos os componentes. E pensar, na verdade, não só no componente da PM, como a maioria das pessoas pensa. Tá? Além disso, assim, é lógico que isso não é específico, né? Mas faz parte da construção do raciocínio. Outro fator responsável pela pressão arterial diastólica é a frequência cardíaca. Um paciente que é taquicárdico, ele vai ter uma pressão arterial diastólica maior do que aquele que é bradicárdico. Tá? Então, pacientes bradicárdicos, eles têm uma pressão arterial diastólica menor. Tá? Tudo bem? Então, tá bom. O porquê, eu explico outra. Tem uma explicação fisiológica para isso. Tá? Mas não vou explicar, senão a gente vai perder muito tempo. Eu te explico depois, pode ser? Mas tem uma explicação fisiológica para isso. Tem um modelo hemodinâmico que explica o porquê que quando o paciente está mais bradicárdico, a pressão arterial diastólica é menor. Aliás, você ficou de responder isso um dia, né? A gente já discutiu isso. Mas Ele deu para ler, aí eu acabei não lendo, aí você me explicou. Depois eu explico, tá bom? Só pra gente. Desculpa, mas depois eu explico, amanhã você me cobra. Porque só pra. Não, tem outras coisas e eu tô com o horário um pouco em cima, pode ser? Então, só pra gente resumir. Quais que são os componentes, quais são os determinantes fisiológicos da pressão arterial sistólica, baseado nesses conceitos fisiológicos? Propriedades elásticas da parede da aorta, o volume sanguíneo na aorta no início do ciclo cardíaco. Isso explica porque com um paciente com choque hemorrágico, por exemplo, tem uma pressão de pulso pinçada. O volume sistólico, que explica tanto porque um paciente com choque hemorrágico quanto com baixo débito tem uma pressão de pulso mais pinçada. E as ondas de reflexão nas bifurcações dos âmbitos arteriais. Tudo bem? E quais são os determinantes da pressão arterial diastólica? A resistência vascular periférica, a duração do ciclo cardíaco, que tem a ver com a frequência cardíaca, e o volume sanguíneo na aorta no final do ciclo cardíaco, que aí tem a ver com o caso de paciente com insuficiência aórtica, que nem o Renan falou, né? Você tem um refluxo do sistema arterial da aorta para o VE. E aí o volume sanguíneo na aorta no final do ciclo é menor e a pressão arterial diastólica vai ser menor. Deu para entender esses conceitos básicos para relembrar? Tudo bem? Então vamos em frente, tá?
Então, assim, quando a gente constrói o raciocínio do que está acontecendo hemodinamicamente com o paciente baseado só na pressão arterial, lembrar de não focar só na pressão arterial média, mas em todos os componentes fisiológicos da pressão arterial. De novo, isso não é específico, mas isso constrói o seu raciocínio, tá? Vamos falar do FlowTrack. Então agora, ó, eu vou falar de 3 dispositivos para vocês. Do FlowTrack, do VolumeView, que é a termomedição transpulmonar, e depois do Acumen, do sensor Acumen, que usa a plataforma Hemosfera, tá bom? Como que o FlowTrack funciona? Então esse é o sensor FlowTrack, que ele é compatível com o monitor EV1000 e com o Hemosfera. Tudo bem? Mas esse é o sensor FlowTrack. Quando você pega o FlowTrack, é esse aqui. Vamos lá. Como ele funciona? Então, o que ele é? Ele é um dispositivo que mede o débito cardíaco pelo contorno da onda de pulso, de maneira não calibrada. Não tem nenhuma calibração. E a equação geral que esses dispositivos usam é essa aqui, ó. Que o débito cardíaco é a frequência, que é a equação clássica, né? O débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, e o volume sistólico, ele vai ser a área sobre a porção sistólica da onda de pulso arterial, ou seja, a área pré-dicrótica, tudo bem? Ele é diretamente proporcional à área pré-dicrótica, inversamente proporcional à impedância da aórtica, à impedância da aorta. Onde que esses dispositivos erram? Eles erram justamente aqui, ó, na impedância da aorta. Porque calcular a área sobre a porção sistólica da curva de pressão arterial, ele vai calcular bem. Se a pressão arterial tiver com um sinal bom, ele vai calcular bem. Mas isso aqui é uma coisa que eles estimam. Então, como que o FlowTrack funciona? Então, ele parte dessa equação, né, o algoritmo dele ele parte dessa equação, e ele considera que a pressão de pulso é proporcional ao volume sistólico, e é diretamente proporcional ao volume sistólico, e inversamente proporcional à complacência da aorta. Se a complacência é constante, um maior volume sistólico vai gerar uma maior pressão de pulso. Tudo bem? Então, ele leva em consideração o volume sistólico, e aí ele faz a leitura da curva de pressão de pulso numa frequência de 100 Hz, ou seja, 100 pontos por segundo, ele mapeia a pressão de pulso. E aí ele vai calcular a área sobre a curva pré-dicrótica. Isso aqui vai ser proporcional ao volume sistólico. Tudo bem? É assim que ele funciona. Então, o algoritmo dele, ele pressupõe que uma alteração no volume sistólico vai ocasionar uma alteração correspondente na pressão de pulso e de maneira diretamente proporcional, tá? E ele consegue estimar esse volume sistólico a cada 20 segundos. Ou seja, a leitura dele é bastante dinâmica, tá? A cada 20 segundos ele atualiza a leitura. O que é muito bom, porque para fazer provas dinâmicas, por exemplo, de fluidoresponsividade. Então, se eu estimar que a vasculatura, que a complacência vascular é constante, ele vai ler, se eu tiver um aumento da pressão de pulso, eu vou ter um aumento do volume sistólico e vice-versa. Uma redução da pressão de pulso vai levar a uma redução do volume sistólico. Sim. Tá? É a propriedade elástica da aorta. Tá bom? Não é a mesma coisa, mas é a mesma propriedade elástica. Tá? E aí, como que ele estima o tono vascular? Então, ele estima o volume sistólico pela pressão de pulso, mas ele também estima o tono vascular. Então, ele leva em consideração dados antropométricos, e aí ele erra. Então, ele leva em consideração o sexo, a idade e a superfície corpórea, tá? Para estimar
a impedância da aorta. E aqui que ele é. E na leitura dele, a complacência é inversamente proporcional, afeta de maneira inversamente proporcional à pressão de pulso, né? E aí ele vai fazer uma leitura, uma redução do volume sistólico. Primeiro problema, em qual paciente o tônus vascular é constante? Né? Você pega um paciente com choque distributivo, que você está aumentando e descendo droga, né? Então, a vasculatura, a complacência vascular é totalmente variável. E ele não tem como estimar isso. Tá? Então, ele erra. Então, assim, pacientes com choques distributivos, com altas doses de droga vasoativa, ou com variação da infusão da droga vasoativa, pós-operatório, tem muita variação hemodinâmica. Por exemplo, transplante hepático. A leitura dele para o valor absoluto do débito cardíaco não é adequada. Tá? Além de levar em consideração os dados antropométricos, ele leva em consideração o formato da curva da PAI. Né? Imagina a PAI basal, uma PAI que a onda dicrótica ela é mais precoce ou ela é mais tardia. Isso influencia também no cálculo na estimação da complacência vascular dele. Tá? Se a onda dicrótica é mais precoce, o que acontece? O que está acontecendo? Como que ele interpreta? Imagina que essa daqui é a situação inicial. Imagina que a onda dicrótica ela corre de maneira mais precoce. O que aconteceu aqui? Oi? Não, em relação ao tônus vascular. Em relação ao tônus vascular. Aumentou por quê? Aumentou por quê? Porque o fechamento da válvula aórtica foi mais precoce. Ou seja, o equilíbrio de pressões entre o sistema arterial e a câmara e o ventrículo esquerdo foi mais rápido. Então aqui o tônus vascular aumentou. Aqui, quando ele é mais tardia, o tônus está mais vasoplégico. E muitas vezes a gente passa aqui no paciente com choque séptico, a gente vê isso no mapa da onda dele, né? Tudo bem? Então ele leva isso em consideração no algoritmo dele. Podemos continuar? Então, assim, o flow track, ele não é bom para o valor absoluto do débito. Mas a tendência, quando induzida por mudança da pré-carga, dá para confiar. Então, ele é bom para quê? Para prova de volume, para avaliação de fluido-responsividade. Esse é um trabalho com poucos pacientes, 20 pacientes, mas que ele comparou o débito cardíaco medido pela termodilição transpulmonar e pelo flow track, né, pelo contorno da onda de pulso. E o que ele viu é assim, ó, nesse primeiro caso, o que ele fez? Ele fez expansão, ele fez uma expansão volêmica. E aí, a variação foi muito semelhante. Né? Quando o paciente começou a aumentar a norepinefrina, né, ou variar muito a norepinefrina, ou reduzir a dose da norepinefrina, aí a discrepância na medida do débito cardíaco foi maior. Mas quando foi induzida por alteração de mudança da pré-carga, ela foi mais fidedigna, tá? Mas então, o débito cardíaco, o valor absoluto do débito cardíaco, ele não tem uma boa acurácia. A tendência, principalmente quando induzida por aumento da pré-carga, sim. Tudo bem? Então, tudo bem, vamos lá. Esse aqui é um paciente que estava com flow track. Como que vocês interpretam? O que vocês fariam com esse paciente? Ó, vamos ver as informações que ele dá pra gente. Ele dá débito cardíaco, o valor indexado, que é o índice cardíaco, o volume sistólico, que aqui também está no valor indexado, a variação do volume sistólico. Tá? Ou seja, você tem o valor absoluto de débito, você tem o valor absoluto do volume sistólico, e tem a variação do volume sistólico, que pode ser usada quando? Quando que a gente usa o VVS de maneira fidedigna? Quais são os pré-requisitos para a gente usar o VVS? Ventilação mecânica,
Não. Ventilação mecânica em modo controlado. O doente não está, não necessariamente, ele precisa estar bloqueado, mas ele não pode estar. Isso, ele não pode estar com um drive respiratório. Se estiver totalmente acoplado, encostado no ventilador, não precisa estar totalmente bloqueado. Tá? 8 ml por quilo, o que mais? Ritmo regular. Essas são os pré-requisitos. Aí tem algumas coisas que influenciam, mas esses são os pré-requisitos. Não é o objetivo da aula, então eu não vou entrar em detalhes. Em quantos por cento, são os mesmos pré-requisitos que a gente usa para o Delta-PP. Em quantos por cento dos pacientes, a gente consegue usar o Delta-PP hoje em dia na UTI? 15. É mais ou menos assim, é por aí, vai uns 15 a 20%. Assim. O resto é paciente que está em ventilação espontânea, né? Então, não dá para usar em todo paciente. Mas como vocês interpretariam o dado, os dados Como hemodinâmicos? esse paciente tá? Não, vocês têm que me dizer. Ué, né? mas ele tá com esses Não, pré-requisitos pra isso, ele utilizar está o BBS? Isso, Como? ele está com esses pré-requisitos. Vamos lá. Ele está com esses pré-requisitos. Você não vai usar nenhum valor de débito cardíaco, índice cardíaco, você pode usar a tendência. Então, você pode fazer uma prova de volume e ver se o débito vai aumentar de 10 a 15%. Tá, com VVS de 12. Não, eu não estou falando do VVS ainda. O VVS de 12 não é fluido responsivo. Então, mas assim, se a gente fosse ver, tudo bem, só para a gente raciocinar junto. Se a gente fosse pensar só pelos valores que ele está mostrando para a gente, que tipo de choque vocês imaginariam que esse paciente tem? Oi? Por quê? Para saber, não é. Não dá para saber o tipo de choque, não. Por quê? Porque esses valores não são. Não, esquece. Veja os valores. Então, eu posso falar que ele está com um débito baixo. Sim. Não, assim, se a gente fosse interpretar os valores ao pé da letra, que tipo de choque vocês achariam que esse paciente tem? Cardiogênico. Só que aí o FlowTrack pega, tá? Como ele não tem uma boa medida do valor absoluto do débito, não dá para aceitar. Olhando assim, parece um choque cardiogênico, mas não dá para aceitar que seja. Putz, usa algum dispositivo de avaliação hemodinâmica complementar. Faz um eco do paciente, mas não dá para confiar logo de cara que o índice cardíaco está baixo desse jeito. Tudo bem? Agora imagina esse caso aqui. Ó, considerando que o paciente está entubado em ventilação mecânica controlada. Você já viu isso aí? Oi? Isso é verdade. É foto lá do... É foto. É foto. É foto. Olha onde ele está na curva de Frankenstein. Não tem problema. Qual que é o choque? Choque hipovolêmico. VVS de 35, índice cardíaco baixo. Por aqui, é choque hipovolêmico. Se o VVS for fidedigno, é choque hipovolêmico. O que a gente tem que fazer? Como que a gente vai medir que ele foi responsivo ao volume com o FlowTrack? Dá volume, ver se o débito cardíaco aumenta de 10 a 15%. Isso. O que mais? Teoricamente, o débito cardíaco, ou o índice cardíaco, ou o volume sistólico tem que aumentar. Qualquer um, se a gente der volume nesse caso, e ele for responsivo ao volume, vai aumentar os três. E o que vai acontecer com o VVS? Cair. Não é o mesmo paciente, tá? Mas é só para ilustrar. É isso aqui que a gente espera que aconteça. Deu para entender? Sim. Tudo bem? É isso que a gente espera que aconteça. Então, o FlowTrack, assim, dá para avaliar a prova de volume, dá para avaliar a tendência da mudança do débito, dá para avaliar a responsividade volêmica. Além do VVS, qual a outra maneira de avaliar a responsividade volêmica com o FlowTrack? Ou quais as outras maneiras? Vocês me falaram. Eu falei para vocês, o VVS é para avaliar responsividade volêmica. Se vocês quisessem avaliar responsividade volêmica num paciente com o FlowTrack, sem usar o VVS, quer dizer, sem usar o Delta-PP, como que, ou o VVS, mesma coisa, né? Vamos supor que o paciente tem algum critério que não dá para usar, né? O que mais que dá para a gente usar? Respiratório, aumento.
Então, fazer pausa expiratória, isso é uma coisa que o VVS dá para fazer. Eu faço uma pausa expiratória de quanto? 15 segundos. 15 Não pode segundos. aumentar. Isso, Tem que 15. aumentar em 3. Tem que aumentar em 5% o valor ou do volume sistólico ou do débito cardíaco. Então, também dá para usar ele dessa maneira. O que mais? Só caiu o delta PP. O VVS. Ou o 3 VVS. pontos. Prova de volume corrente também dá para usar. E o Felipe falou mais uma. Qual é? Passive leg raising. Eu posso usar ele para fazer o passive leg raising. Volume sistólico, só que daí o que eu uso, e isso muitas vezes vocês confundem, não é a variação do volume sistólico. São os valores absolutos no tempo zero e depois da manobra. Tudo bem? Deu para entender? Tá bom. Podemos ir em frente? Então, a pausa esse pode ser o débito, o índice ou... Daqui para cima. Não, e o... Tá, pausa esse, só esses para cima. E a prova de volume corrente que pode entrar o VVS, né? Só que aí, o que Aí você... só o VVS, aí o débito não. Foi isso que eu Isso. vi. Aí é o VVS antes E depois, e depois. 3,5. Isso, por cento. Tá bom? Tudo bem? Tá bom. É assim que a gente usa o VVS. Aí tem um outro dispositivo que é o volume view, que é esse sensor. Deixa eu ver se eu dei a nossa... Aqui, ó, esse sensor aqui. Está escrito volume view, que ele faz a termodireção transpulmonar. Em qual plataforma de monitorização ele se adapta? No EV1000. Ah, é. No EV1000. Ele só se adapta no EV1000. Tá? Então, como funciona? Eu tenho que ter um catéter central, tá? E deixa eu montar. Eu vou ter um catéter central. E uma PAI central, que aqui a gente passa femoral, né, na verdade, que tem um termômetro, tá? E no catéter central, eu vou adaptar um outro termômetro aqui, que vai fazer a leitura do soro gelado que vai ser injetado. Certo? Para fazer a curva de termodição transpulmonar. Então, vamos lá. Então, esse é o sensor do volume view. E essa é a fórmula que ele usa. Vocês não precisam saber isso, mas é a forma como ele estima, só para vocês entenderem. É a forma como ele estima o débito cardíaco pela termodição transpulmonar. Então, ele faz uma adaptação da equação de Stewart-Hamilton. O que ele fala? Que o débito cardíaco, ele vai ser a temperatura do sangue menos a temperatura do líquido que foi injetado vezes o volume injetado. Então, vai ser as diferenças de temperaturas vezes o volume, e aí tem uma constante que ele usa, dividido pela área sob a curva da termodiluição em função do tempo. Então, o que a gente vê? Quanto maior for... então, aí a gente faz a termodiluição. Quando a gente injeta... Nossa, saiu de ponta cabeça. Né? Olha a temperatura onde vai chegar aqui, tá vendo? Fica vendo a temperatura. Sai de ponta cabeça. Não sei porque sai de ponta cabeça. E aí, ó, vai injetar a termodiluição e aí ele vai fazer a curva. Devia ter tirado o volume, né? E aí tá fazendo a curva da termodiluição. Não, chegou aqui a menos 10. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas chegou a menos de 10. E aí o que acontece? Quanto mais tempo demorar para ter o equilíbrio das temperaturas, quanto maior for a área sobre essa curva, menor o débito cardíaco. E vice-versa. Quando o fluxo é muito alto, o equilíbrio acontece de maneira rápida e a área sobre a curva é menor. Então é assim que é o algoritmo dele. Tudo bem?
Pode falar. Pode tirar dúvida? Olha, por favor. Não, por favor. Aí se eu não der tempo de explicar, eu falo. Depois eu explico. Ou se eu não souber, eu falo. Agora eu não sei. Depois eu falo. Fala. Tem que ter um soro. Tem que estar numa temperatura. Tem que estar. Na verdade, tem que ter uma As temperaturas e o volume da solução efetiva para você conseguir ter todas as variáveis. O ideal é que a temperatura chegue abaixo de 10 graus Do soro. do soro. Mas como é um volume de 15 ml, não vai fazer diferença. Não muita diferença para a temperatura do paciente. Bom, se a temperatura não for muito, a diferença de temperatura não for muito grande, Então, ele não lê. Isso aconteceu já ali na Não, Vocês não lembram três. que a gente Isso, tava não, lá e três. aí o soro não tava, a seringa não estava muito gelada e a gente fazia. Ele não lia. Ó, eu vou, ó, fica vendo. Ficava dentro, né? E deixou a seringa fora para ter o Ó, fica vendo de novo, Natália. Vou pegar a temperatura aqui, ó, fica vendo. Até quando vai chegar? 6,6. E essa temperatura aqui está dando um termômetro aqui de cima. Ó, 17, 6, 7, 6. Entendeu? Na verdade, a temperatura da solução não é uma constante. Mas você precisa ter essa diferença. Você precisa ter a diferença. Tá. Você precisa ter a diferença. Para ele fazer a curva de termodiluição. Tá bom. Tá. Bom, eu sei que ele considera na medida, mas se você infundiu mais, ele percebe que você infundiu mais ou não? Porque Você fala Você- que vai infundir você- 15 ml. Se você põe 20, ele percebe? não, ele vai calcular como se você tivesse infundido 15. isso vai influenciar o cálculo. Entendi. Não, Por isso que ele pede para você programar. Para você programar qual é. E aí, o que acontece? Aí, além do débito cardíaco pela termodiluição, ele dá outras variáveis. Então, como que ele calcula isso? Multiplicando o débito cardíaco pelo tempo de trânsito médio, ele dá o volume termal intratorácico, que é o volume de líquido que eu tenho dentro do tórax. E multiplicando o débito pelo tempo de decaimento, daquela parte da curva, ele dá o volume termal pulmonar, ou seja, o volume de líquido dentro do pulmão. E aí ele vai jogando. E aí se eu subtrair um do outro, por exemplo, se eu subtrair Se eu subtrair o volume termal intratorácico do volume termal pulmonar, eu tenho o volume global diastólico final. Tá? Que é uma medida do quê? De pré-carga. Então, quanto é o volume global ao final da diástole. Então, é uma medida de pré-carga. Além disso, se ele multiplicar o volume de sangue intratorácico, na verdade, desculpa, se ele pegar o volume de sangue intratorácico e multiplicar por 1,25 vezes o volume global, o volume global diastólico final, ele tem a água extravascular pulmonar. E é assim que ele calcula. Esse é o algoritmo dele. E aí, quais são os valores normais? Então, vamos lá. Ó, o volume global diastólico final, o limite superior é 800 ml por metro quadrado. E ele representa o volume das 4 câmaras cardíacas. O débito cardíaco eu já falei para vocês. Tá? O índice cardíaco é o valor indexado. Tá? Assim como o débito cardíaco eu já falei. Tá? Aí você tem a fração de ejeção global. Ele consegue calcular a fração de ejeção global, que é a diferença do volume entre a sístole e a diástole. Ele não consegue diferenciar, individualizar as funções de cada ventrículo. Mas ele consegue ter uma medida de inotropismo
que o valor normal aqui é 25 a 30%. Mas ele não consegue diferenciar, e não é uma medida muito fidedigna. Imagina que você tem um ventrículo que tem uma disfunção que não é tão grande assim, e o outro ventrículo que tem uma função bem preservada. Às vezes o volume global, a fração de ejeção global, não se altera. Tá? Aí a outra coisa que ele calcula é a água extravascular pulmonar, que o valor normal é menor do que 10 ml por quilo, que aí pode estar aumentado tanto em caso de edema agudo de pulmão cardiogênico ou SARA. E uma forma de ele diferenciar isso é através do índice de permeabilidade vascular pulmonar, que eu vou mostrar para vocês como ele calcula. Tudo bem? E aí tem uma coisa. Quando ele mede o débito cardíaco pela termodição transpulmonar, é a calibração que ele faz para medir o débito cardíaco de maneira contínua pelo contorno da onda de pulso. Então, ele tem uma medida intermitente, que é feita para calibração, que é a termodiluição, você mede o débito cardíaco, por aquela fórmula que eu falei. E aí ele acopla essa medida, é uma forma de ele corrigir o contorno de onda de pulso para outras variáveis, como o tônus vascular. E aí, o valor absoluto do débito cardíaco dele, a acurácia é muito boa. É comparável à dissonância, que é o padrão ouro para a medida do valor absoluto do débito. Além disso, a medida pelo contorno da onda de pulso, a releitura da medida também é bastante dinâmica, a cada 20 segundos. Então, ele também serve para avaliar a prova de fluido-responsividade. Ou fazer resposta a volume, que seja. Tudo bem? Então, como que ele calcula o índice de permeabilidade vascular pulmonar? Ele faz uma relação entre a água extravascular pulmonar, que está representada em azulzinho, e o volume sanguíneo pulmonar. Quando você tem um aumento da pressão hidrostática, você tem um aumento dessas duas variáveis. E essa relação fica baixa, até 3. Quando você tem um aumento da permeabilidade vascular pulmonar, você tem um aumento da água extravascular, um aumento proporcional da água extravascular pulmonar, que é maior do que o aumento do volume sanguíneo pulmonar. E essa relação sobe para cima de 3. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui são casos que aqui o paciente tinha uma água extravascular pulmonar de 19, aqui de 7, aqui de 14 e aqui de 8. Tá? Só para vocês terem uma ideia da correlação da medida. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Trouxe 4 casos de termolição transpulmonar para a gente ver. Tá? Aí vocês me falam. Então, esses dados aqui, eles dão quando a gente faz a termodiluição. Depois ele acopla essa leitura do índice ao índice pelo contorno, a leitura pelo contorno da onda de pulso. E ele dá aqui de maneira contínua. Então, isso aqui é de maneira intermitente, isso aqui é de maneira contínua. Tá? Por aqui, qual que é o diagnóstico? E fala qual que é o diagnóstico desse paciente. Considerando que ele está instável hemodinamicamente. Por que distributivo? Por quê? Ótimo, o que mais? O que mais além do choque distributivo? A água pulmonar. Sim, e? Aumentar. Então, ou seja, o que esse paciente tem? Oi? Fala.
SARA, ele tem o choque séptico com SARA. É isso. Tá? Dá para tirar essa conclusão? Dá para tirar essa conclusão. Ô, Mal, com o balão não dá pra passar não. Não. O balão, assim, para o balão, se você for fazer monitorização hemodinâmica, não só com o balão, mas com qualquer dispositivo de assistência Não, ventricular, é aqui, então, sim, mas é porque nada com balão, que ontem que Não. tava com a história, se eu passasse um ano, aí depois que eu pensei nisso, fui lá meter com balão. não, o contorno de onda de pulso, ele perde a acurácia com o balão, porque você está alterando o contorno da onda de pulso pelo balão, tá? Então, ó, esse caso, ó, dá várias informações. Primeiro, vocês já me deram um diagnóstico, né? Ele é um choque distributivo, tá? É um choque com índice cardíaco alto, PVC não está tão alta, que deve ter uma SARA, porque ele tem uma água extravascular pulmonar aumentada, com uma permeabilidade vascular pulmonar aumentada, tá? O volume diastólico final global não está tão grande, né? Tem uma fração de ejeção global aí no limite inferior, mas ok. E além disso, tem outras informações, né? Se ele tiver com aqueles pré-requisitos que eu falei para vocês, dá para tirar outras informações. O que mais que dá para tirar de outra informação? Isso, ele não é mais responsivo ao volume, tá? E ele não tem mais fluidotolerância. Então, esse paciente, ele não é fluido responsivo e ele não é fluidotolerante. Qual seria o manejo hemodinâmico desse paciente? Droga vasoativa e, se fosse o caso, até de ressuscitar. É isso. Tudo bem? A fluidotolerância, ó, quais são os parâmetros de fluidotolerância da termodição transpulmonar? Então, primeiro, água extravascular pulmonar. Segundo, o volume diastólico final global, que é o índice de pré-carga, tá? Maior que 800. Uma água extravascular pulmonar, maior do que 10. Tá? Seu índice de fluidotolerância, principalmente a água extravascular pulmonar é um índice de fluidotolerância esquerda, certo? O VEXUS é um índice de é uma avaliação da fluidotolerância direita. São coisas diferentes. Mas a fluidotolerância a gente avalia em diferentes compartimentos. Tá? Amém? E aqui esse caso. Vamos lá. Diagnóstico. Débito alto. A PM está de 53 aqui. Só que o povo não lê. Não, deve estar. Um choque séptico também. Essa resistência aumentar. Fluido responsivo. A conduta aqui. Na fluido. Na verdade, assim, esse é um paciente. Oi? E o que a PVC indica pra gente? Ali, o lado direito comportaria volume. Sim. Ele também é um índice de fluidotolerância, a PVC. E a água extravascular pulmonar dele, ó, tá 5,2, tá normal. Então, é um cara assim que não tem nenhum sinal de congestão, nem sistêmica, nem pulmonar. Ele tem um índice cardíaco adequado, mas mas ele tá chocado, e a conduta nesse caso aqui é da volume. É um cara que é fluido responsivo e é fluido tolerante. Puta, mete volume. Esse cara aqui, o manejo é expansão volêmica. Tá? Pode ser sei lá qual que é o caso aqui, mas pode ser um caso de CIRS, que tá hipovolêmico. Tá? Tudo bem? Pode ir outro? Esse aqui. Ele nem tá mais chocado, né? Mas a PM estava de 78. Resistência muito alta.
O que você quer fazer? Esse seria aquele caso, chefe, que Ó, vamos lá, por partes. acoplou acoplamento arterial. Calma, o índice cardíaco tá bom dele agora, aqui tá bom. O índice cardíaco tá bom, certo? Tá, não é um choque cardiogênico. É hipovolêmico? Cara, índice cardíaco bom, VVS baixo, não é cardiogênico nem hipovolêmico, tá? Oi? Se fosse obstrutivo, você esperaria um índice cardíaco baixo. Você esperaria um índice cardíaco baixo se fosse obstrutivo, concorda? No caso, tá. Ou não, ou na verdade, assim, esse é um caso de um paciente, assim, talvez o manejo dele seja droga vasoativa, mas esse é um paciente que estava melhorando. Mas era um paciente que ele não era fluido responsivo, mas por outro lado, ele não era fluido responsivo, ele tinha uma PVC alta, uma ausência de água extravascular aumentada, mas ele era fluido tolerante. Só que esse é o caso que não tem porque dar volume. Se o paciente não é fluido responsivo e ele ainda é fluido tolerante, você vai dar volume, ele não vai ter o benefício de aumento do débito, com o aumento da pré-carga, e ele vai deixar de ser fluido tolerante. Certo? E esse aqui, ó. Esse é o último da terminação transpulmonar. Ele é responsivo, mas ele não é mais intolerante. Ele, ó, então, tudo bem. É um choque provavelmente distributivo, ele tem um índice cardíaco alto, ok. Ele tem um índice cardíaco alto, um choque índice cardíaco alto, provavelmente é distributivo. Que é fluido responsivo, mas não é fluido tolerante. Aí o que fazer? Depende. Essa é a situação mais difícil de avaliar na beira do leito. Depende de qual paciente a gente está falando. Se eu falar para vocês que é um paciente que está com uma FO2 de 70%, com uma relação PO2-FO2 com uma relação PO2-FO2 de 110, e está com uma dose de nora de 0,2, você vai subir a nora para 0,3. Se eu falar que é um paciente que está com uma FO2 de 60, com uma PF de 150, que é uma PF de 150, que está com 1 micrograma quilo minuto de nora, subindo o oligúrico, você vai dar volume. Então aí tem que pesar caso a caso. Porque esse é o caso que o paciente ele é fluido responsivo, mas ele não tem mais tanta fluidotolerância. Mas esse é o caso mais difícil de avaliar na beira do leito, que é que você tem que avaliar caso a caso. Tudo bem? Deu para entender? Então, alguns casos de exemplo da termolição transpulmonar. Só um adendo, não tem nada a ver com monitorização hemodinâmica minimamente invasiva, mas existe, assim, para avaliação de água extravascular pulmonar, precisa ter a termolição transpulmonar. Você avalia isso com ultrassom, inclusive existe um score, não sei se vocês conhecem esse score, mas é um score simplificado de ultrassom de pulmão para avaliar a água extravascular pulmonar. Então, você faz em 4 pontos, aqui entre o segundo e terceiro espaço intercostal de cada lado, e entre o quinto e sexto espaço intercostal de cada lado, né? E você soma as linhas B. E aqui está o score, né? Se não tem linha B, ganha 0. Isso em cada ponto que você avaliou. Então, esse score ele vai variar de 0 até 32. No trabalho, eles demoravam 4 minutos para fazer esse score. E aí, ó, tem uma boa correlação da água extravascular pulmonar. Quando o score quando a água... Deixa eu pegar aqui, ó, água extravascular maior que 10, quando você tem uma água extravascular maior que 10, você tem o score de linha B, o melhor score de linha B foi 11, né? A melhor
melhor acurácia foi 11, e para uma água extravascular pulmonar maior que 15, o maior score de linha B foi 15. Então, dá para você, não tem a termodinâmica transpulmonar, dá para usar esse protocolo de ultrassom simplificado para avaliar a água extravascular pulmonar. Esse trabalho, eles passavam termodinâmica transpulmonar, mediam a água extravascular pulmonar pela termodinâmica transpulmonar, mas faziam ultrassom de pulmão e viram a correlação. Sim, e ainda compara com o mais completo, que não precisa. Dá para você fazer nesses 4 pontos. Tudo bem? E é bem mais rápido. Tá bom? Agora a gente vai para o último dispositivo que eu vou falar para vocês, tá? Que é o sensor Acumen. Que ele usa qual interface? O Hemosfera. O que é o Acumen? Como ele mede o débito cardíaco? Não calibrado. Sim. E ele mede o débito cardíaco como? Pelo contorno da onda de pulso. Ele é o algoritmo do FlowTrack. Ele usa o algoritmo do FlowTrack. O que muda? Ele integra um monte mais de dados, que é o que eu vou falar para vocês, todos os dados que ele integra. Então, a integração de dados que ele faz é muito maior do que a do FlowTrack, mas é um dispositivo não calibrado. Então, tem as mesmas limitações do FlowTrack que a gente já comentou. Tá? Então, vamos lá. Então, assim, só para falar, então, ele é um sensor específico, né, que vocês estão vendo aqui, que é o Acumen, e ele tem um cabo de pressão específico também, que é diferente do FlowTrack, e que você liga na plataforma do Hemosfera. Tá? Então, vamos lá. Ó, então, deixa eu mostrar para vocês. Além dos dados que habitualmente a gente já viu, ó, então ele mede volume sistólico, variação do volume sistólico, débito cardíaco. Tudo bem? Mas ele mede outros dados. O HPI. Tá? Oi? O HPI, a gente vai falar do HPI. DPDT. Elastância arterial dinâmica. E a resistência vascular sistêmica. Tá? Então é um FlowTrack melhorado. Mas tem para a limitação do débito, ele usa o contorno da onda de pulso. Tudo bem? O que é o HPI? Ele vê o desfecho de choque, não é algo assim? Então, olha o trabalho do HPI. O que eles fizeram? Eles fizeram um algoritmo. Eles pegaram dados, na verdade, assim, de pacientes numa base de dados. Então, eram 688 pacientes de terapia intensiva, 670 de pós-operatório, tá? de intraoperatório, né? Pacientes cirúrgicos, e pegaram mais 326 pacientes da base de dados do MIMIC-2. E aí, eles fizeram uma análise da curva de pressão arterial desses pacientes, gravaram e viam quando esses pacientes faziam hipotensão. Então, nessa corte inicial, uma corte de treinamento, foram 445 mil minutos de gravação de curva de onda arterial e foram 25 mil episódios de hipotensão. Tá? E depois eles validaram isso numa corte de validação de 204 pacientes, que aí era basicamente paciente cirúrgico, intraoperatório, com mais 33 minutos de gravação de curva de onda arterial, com 1.900 episódios de hipotensão. E aí eles colocaram isso no algoritmo de inteligência artificial. Eles analisaram a curva da PAI, eles dividiram ela nessas 5 fases, que é a fase sistólica, diastólica, o decaimento sistólico e o decaimento total, né? Analisaram
outros dados individuais de cada paciente, né? Então, um monte de outros dados que eles escolhiam. E aí, eles viram quais dados que levavam à mudança no contorno da onda de pulso prediziam o paciente desenvolver hipotensão. O que eles definiram como corte de hipotensão? Uma PAM menor que 65 por mais de 1 minuto. E aí, assim, ó, o que eles fizeram? Olha a curva ROC para predizer hipotensão. Essa aqui é aquela corte de validação interna e depois de validação externa. Isso daqui é para predizer hipotensão com 5, 10 e 15 minutos. É que nem prever. Você vê que a curva ROC vai diminuindo, né? 5, 10, 15, ela diminui. Por quê? Porque é que nem previsão de tempo. Amanhã você acerta a previsão de tempo. Hoje você acerta a previsão de tempo de amanhã, mas na semana passada você erra mais fácil. Né? Mesma coisa. É fazer uma previsão. Então, o HPI, ele, na verdade, nada mais é do que um alarme que prediz a chance do paciente fazer hipotensão. Mas ele não dá um hemodinâmico. É um alarme. Ó, esse paciente vai fazer hipotensão. E esse paciente vai fazer hipotensão. Então, mas aí, para você, depois a gente vê uns exemplos, né? Mas para você entender o que está acontecendo, você tem que analisar os dados hemodinâmicos. Qual vai ser a possível causa de hipotensão desse paciente? Mas ele vai fazer 5 minutos. Teoricamente, 5, 10, 15. Com 5 minutos, a curva ROC é maior. A acurácia dele, para predizer hipotensão nos próximos 5 minutos, é maior. E qual que é o valor de corte dele? 85. Né? Quando eles acima de 85, aí a acurácia dele é maior. Vocês já tiveram experiência com HPI na UTI, né? Vocês já viram? Não viram? Não? Fora daqui. E aí, qual que é a impressão de vocês? Eu não aprendi muito. Não sei, assim, ele varia muito e... Assim, a impressão é que, assim, então ele é mais validado para paciente no intraoperatório. Eu não trouxe as evidências até para a gente discutir a abordagem mais prática, né? Mas ele é até mais validado para paciente no intraoperatório. Eu também tive a minha impressão pessoal. Tudo bem, tem que ter na amostra, mas os dados em UTI ainda são pequenos, para pacientes de terapia intensiva ainda são pequenos. Mas a impressão é que, assim, ele alarma bastante. Se você for tomar uma conduta terapêutica em cada vez que ele alarma, você vai tomar muita conduta. É a impressão pessoal. E além disso, assim, às vezes ele alarma, é porque o sinal da PI também está ruim. Então você tem que ter um sinal de PI super estável, que no paciente do intraoperatório é muito mais fácil do que no paciente de TI. Né? Então, acho que é um dado que a gente ainda está entendendo qual que é o real valor dele dentro da UTI. Tá? Então, vamos lá. A outra coisa que ele dá para a gente é a elastância arterial dinâmica. O que a elastância arterial dinâmica diz para a gente? Qual que é o conceito de elastância arterial dinâmica? Contração arterial. Do vai aumentar a pressão. Na verdade, assim, a elastância arterial dinâmica é um dado que ele dá para a gente, que é se o paciente que é fluido responsivo vai aumentar a pressão quando você dá volume. Tá? É isso que a elastância arterial dinâmica dá. Como? Ó, se a gente pegar a curva de complacência intravascular, olha só, curva de complacência intravascular. Tá? Você tem duas regiões. Né? Isso aqui é o volume e isso aqui é a pressão. Conforme você aumenta o volume dentro do vaso, você tem uma área de alta complacência, em que você varia pouco o volume, tem uma área de alta complacência, em que você varia mais o volume e varia pouco a pressão. Tá? É uma área de alta complacência. Até que você atinge um ponto de extensibilidade em que você reduz a complacência, que você pequenos aumentos de volume vão levar a um aumento mais acentuado de pressão. Então, a elastância arterial dinâmica, que é uma forma de você avaliar o acoplamento ventrículo arterial, ela tenta identificar em qual fase o paciente vai estar.
né? Porque se ele estiver nessa fase aqui, ó, você vai aumentar o volume e ele não vai aumentar a pressão. Isso depende da interação do volume sistólico com a propriedade elástica do sistema vascular e com o tônus arteriolar. Depende da interação de todas essas variáveis. Então, o que você espera é que, se o paciente estiver nessa área, que ele vai aumentar a pressão, quando você der volume, o volume sistólico varie mais do que a pressão varie mais do que o volume sistólico, do que a variação de volume, né? E aqui é o contrário. Então, qual que é o valor normal da elastância arterial? Ou seja, qual que é esse valor de corte que prediz que primeiro, qual que é a forma da elastância? Isso, é a variação da pressão de pulso sobre a variação do volume sistólico, que faz todo sentido. Você quer, se o volume varia, a pressão tem que variar mais do que o volume. Então tem que ser maior do que 1. É isso. Entre 0,8 a 1,2, na verdade, é uma zona cinzenta. Mas tudo bem, dá para usar o ponto de corte de 1. Se for maior que 1, prediz que se o paciente, se ele for fluido responsivo e você der volume, ele vai responder a esse volume com o aumento da pressão. Senão, ele não vai responder. Apesar de você aumentar o débito cardíaco, ele não vai aumentar a pressão. E aí você inicia a vasopressor mais precocemente. Tudo bem? Pode falar. Professor, de certa forma, você pode falar que ele avalia a complacência vascular? Não é só a complacência. É a interação do volume, é o acoplamento ventricular arterial, mas é a interação do volume sistólico com a propriedade elástica com a propriedade elástica do sistema arterial com a resistência vascular sistêmica ou com a pós-carga. Tudo bem? Não é só. Uhum. Eu não consigo entender como é que esse parâmetro é importante se a pressão não prediz. Ó, o parâmetro é importante. Pessoal, imagina que você tem paciente com PVS de 15. Certo? Você vai dar volume para ele? Se ele precisar de volume? Sim. E se ele estiver nessas condições que a gente pode dar aberto, a gente vai dar volume. Só que aí vamos olhar para elastância arterial dinâmica. Ele tem um VVS de 15 e ele tem um delta PP de, sei lá, de 20. Qual que é a elastância arterial dinâmica? É o delta PP sobre o VVS. Isso aqui é maior que 1? Sim, é maior que 1. Ou seja, o que isso diz? Ele é fluido responsivo. Você vai dar volume e ele vai aumentar a pressão. Professor, agora eu fiquei pensando numa coisa que eu fiquei um pouco confuso. Ele aumenta a pressão, mas... No paciente fluido responsivo. Mas a gente garante que isso vai aumentar o débito? Não, ele vai fazer isso sobre Não. o O que garante que você... Então, calma aí. O que garante que vai aumentar o débito é isso aqui. A pergunta é, todo paciente que aumenta o débito aumenta a pressão? Não. Então é isso que ele está respondendo. Que ele vai aumentar o débito, vai. Por esses dois parâmetros aqui, ele vai aumentar o débito. Mas não é todo paciente que você dá volume, ele aumenta o débito que vai aumentar a pressão. Aí depende da interação desse aumento de débito com o sistema arterial. É isso que a elastância arterial dinâmica tenta prever. Mas ele é importante pelo quê? Porque se o paciente for fluido responsivo, Ah, se ele for fluido responsivo, se aumentar o débito cardíaco e ele não aumentar a pressão, o ideal é você começar o vasopressor de maneira mais precoce. Não vai deixar o paciente do tempo. Porque senão você vai dar volume e a pressão vai subir. Então, Não, Mas eu entendi o que ela está querendo Eu falar. também Ela tá querendo entendi, falar assim, mas- por exemplo, o paciente com choque cardiogênico, ele muito provavelmente fica melhor com uma PA em 55, 60 por conta do acoplamento ventricular arterial. Isso que ela está querendo falar, entendeu? Ela está se referindo ao acoplamento ventricular arterial, assim, que não necessariamente uma pressão maior gera um fluxo maior. Então, eu sei. Não, é que ela tá... Mas é isso, exatamente isso. Na verdade, o que ele está falando assim é o contrário. Um fluxo maior não vai gerar uma pressão maior.
Nesse caso, a elastância arterial dinâmica prevê isso, que um fluxo maior não vai levar a uma pressão, a um aumento, a uma pressão maior. Se aumentar o fluxo, não vai se traduzir em aumento de pressão. É isso. E aí, lembrar que só algumas coisas. Um choque cardiogênico, ele implica uma volemia adequada. Que o paciente, muitas vezes, o paciente do choque cardiogênico não é fluido responsivo. Imagina um paciente com choque distributivo, tá? Que ele é fluido responsivo. Ele tem um VVS alto, um delta PP alto. Mas dependendo da elastância arterial dinâmica, você vai dar volume, ele vai aumentar o débito, mas isso não vai ser traduzido num aumento de pressão arterial sistêmica. É isso que a complacente, é isso que a elastância arterial dinâmica Está está falando mais no caso que a gente quer aumentar a pressão do paciente. Exatamente. Nesse caso, Exatamente. Mas é porque eu não vejo a gente mirando pressão aqui. Não, né? Não. Maior, você não mira PN maior que 65? 65. Sim. A gente passa na meta todo dia. Não, mas se você tiver essa. Aí se o paciente tiver com uma PA de 50, você vai falar assim, ah não, o débito tá bom, os 45, o débito tá bom. Não, ó, imagina assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Mas assim, a elastância arterial. Não acho que a gente seja encorajado a ficar vendo o PA aqui, entendeu? É esse que é o meu ponto. É, mas eu acho que é, né? Não, então, porque quando que você desmama a nora? Ou quando você dá nora? Não, tudo bem, mas é porque a gente está falando nesse contexto de ter essas outras variáveis. É porque aí é um refino. Ó, é o refino. Mas aí, tudo bem. Eu nem tô mirando a PAM aqui. Eu nem falei para vocês no valor absoluto de PAM. Mas imagina que o paciente tem potência. Que ele é responsivo ao volume. E você quer aumentar a pressão dele. Que ele tem potência e mal perfundido. Agora acho que você falou a palavra que eu estava esperando. Exato, Mal perfundido. perfundido. Eu acho que era isso que... Você quer aumentar a pressão dele. Tá? Ele é responsivo ao volume. Você vai dar, ele vai aumentar o débito. Mas isso não vai se traduzir num aumento de pressão. Mas eu vou ficar tranquila se ele melhorar com esse outro. Pode Uma aumentar o 150? Não, Aí tudo bem, pode- não é. Eu posso mostrar, pode até mostrar, pode até mostrar o contrário, né, professor? Mas Não, mas assim, paciente, ó, calma aí, Natália. PM, paciente com choque séptico. Você deixa o paciente com choque séptico com PM de 50? porque o tempo de enchimento capilar dele tá bom e o Sim, você deixa com o PM de 50, a gente... Ah, bom, tudo bem. Até concordo que a gente pode individualizar. É, Se tiver Mas uma qual que é a facção de recomendação do gestão. Survival Sepsis Campaign? Tudo bem, aí tem um monte de gente que vai ficar observando Sepsis Campaign. Ah, Então, não. mas A gente até pode individualizar. Mas vamos. você deixa o paciente... Quantos pacientes com choque séptico com PM de 50 você viu a gente deixar aqui? Não, é não. Eu acho que a PAM no fim vai se traduzir uma má perfusão, não tem como, você busca esse algo. E sim, é lógico que a gente pode individualizar. Às vezes a gente tem PM de 60. É difícil Né? uma paciente com 55 bem perfundido. Né? Não, mas às vezes a gente até individualiza, deixa ali 60 e 65, não tem problema. Né? A gente às vezes até individualiza um pouquinho para baixo. Mas acho que com um valor um pouco tão baixo assim, todo mundo fica meio desconfortável. Mas é só para é um refino de você falar assim, ó, não adianta você ficar fazendo muito volume, que a pressão não vai subir. Começa o vasopressor de maneira mais precoce. É para isso que serve a elastância arterial Pode até dinâmica. tirar a vasopressor, né, professor? Se você vê que não está tão bem acoplado, tem que entender que está desacoplado. Não, mas aí é mais no caso que tem disfunção miocárdica. Tá? Aí é mais no Outro cenário. sim, outro cenário. Mas aí o melhor dado para isso não é a elastância arterial dinâmica. Aí o melhor é melhor você medir o acoplamento ventrículo arterial, que é de outra fossa. Não é isso aqui, não é o melhor dado. Aí a melhor coisa é medir o acoplamento ventrículo arterial, que aí com eco, aí é outra fossa. Tá, fez com o Fernando mês passado, lá naquele paciente que estava no box 6. Sim, aí baixar a tem. vasopressor. Isso que a Natália estava aqui. Isso, mas aí é outra forma. A elastância arterial dinâmica é a melhor forma da gente avaliar isso. Aí o paciente que tem disfunção ventricular, e você acha que você... E aí é outro contexto. Tá, tudo bem, mas aí é outro contexto. Deu para entender isso aqui? Deu. Então tá bom. Então vamos em frente, tchau. Professor, mas isso daí a gente consegue calcular com... Só a curva da PI. Só com a curva da PI? Ah, não, vamos história o VVS só o delta PP. Né? O delta PP você consegue, mas você consegue calcular com o flow track. Porque o flow track, você calcula o flow track. O flow track te dá o VVS e pelo monitor você calcula o delta PP. Aí dá. Isso, você não precisa do Hemosfear para isso.
mas você tem que ter o flow track, pelo menos. Isso, exatamente. O VVS você tem que ter. Com a curva de PAI você calcula o delta PP, mas agora o VVS não. Você tem que ter algum dispositivo que te dá o VVS. Tá bom? Mas é isso mesmo. Ó. E a outra coisa que ele dá é a DPDT, que é a DPDT é uma medida do inotropismo ventricular, que é a variação da pressão em função do tempo, da variação de tempo. Isso aqui são curvas de pressões intraventriculares. Isso aqui são curvas de pressões intraventriculares. Isso aqui numa situação basal, aqui no paciente com aumento do inotropismo, e nesse um paciente com redução da função cardíaca, né? E aí, o DPDT, ele é dado por essa reta que tangencia a ascensão da curva de pressão intraventricular. Ele é dado pela tangente dessa reta. Tudo bem? É o mesmo DPDT que você calcula, não é? O mesmo... Não é o mesmo, esse aqui é o mais fidedigno possível. Ele é mais fidedigno que o do eco. Putz, aqui você tem que passar um catéter intraventricular. Ah, tá. Ah, desculpa. Isso aqui é uma pressão intraventricular. Isso. Tem outra... Então, assim... Então, eu estou falando como o DPDT é medido de maneira fidedigna. Você passa um catéter de pressão intraventricular, faz essas medidas de pressões intraventricular e aí você calcula o DPDT, que é a variação da pressão em função do tempo. Ou seja, o quanto o ventrículo consegue variar a pressão em função do tempo. Conforme essa relação for mais lenta, a tangente do ângulo vai ser menor, o DPDT vai ser menor. Tudo bem? Como que o protocolo do Hemosfera determina o DPDT? Ele determina o DPDT pela ascensão da curva de pressão arterial. Ele é um contorno de onda de pulso. Então, ele usa a ascensão da curva de PAI periférica. E isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque tem até trabalho que correlaciona isso. Então, esse é um trabalho, por exemplo, ó, que correlaciona, antigo já, o DPDT intraventricular com o DPDT arterial da artéria femoral, né? E tem uma correlação, mas o DPDT, esse aqui é a pressão intraventricular, e aqui a curva de pressão arterial. E o DPDT arterial, ele tende a ser menor do que o DPDT intraventricular, mas a tendência da variação deles é no mesmo sentido. Mas ele tende a subestimar. Isso foi avaliado em populações muito limitadas. Então, esse é um dado que o Hemosfera dá para a gente, que tem que ser olhado com muito cuidado. Mas ele serve para ser um dado de inotropismo, né? Não existe um valor normal, tá? O que vale é avaliar, o que, na verdade, o recomendado é você avaliar a tendência. Conselho, tá na dúvida se a função cardíaca está adequada? Complementa com eco. Não, mas dá para calcular também com eco, né? Sim, dá para você calcular o DPDT com eco, né? Também dá. Bom, mas aí você tem que ter um refluxo mitral, o ideal é você ter um refluxo mitral para você calcular o DPDT com eco. Mas aí é outra coisa. Mas aqui a aula é de monitorização hemodinâmica minimamente invasiva. Por isso que eu estou falando da medida do DPDT pelo Hemosfera. Tá bom? É por isso. Tá bom? Então, ó como ele avalia, como o algoritmo do Hemosfera avalia o DPDT. É pela ascensão da curva da pressão arterial periférica. Tem várias limitações, né? Então, ele estima que a tangente desse ângulo aqui, dessa reta de ascensão, do ascenso sistólico, é proporcional ao DPDT. Tudo bem? E alguma coisa na normal. Boa. Então, ó, limitações do DPDT. Então, ele fala que foi estudado em populações limitadas, ele subestima o DPDT ventricular, mas eles vão na mesma direção,
não existe um valor normal e ele pode ser afetado por outros fatores, como estenose aórtica grave, que dá o pulso parvos e tardos, né, que a ascensão é mais lenta, paciente com vasoplegia, ou com paciente com hipovolemia, ou seja, é uma medida muito limitada. Eu só estou falando isso porque, assim, esse monitor dá para gente. Vocês vão passar vocês vão monitorizar um paciente com acumen, vocês vão ver isso, vocês têm que saber interpretar. Tudo bem? Ó, vamos lá. Olha esse caso aqui, tá? Só para a gente terminar. Eu trouxe 3 casos clínicos, tá? Vamos começar dos valores que a gente conhece. Então, ó, débito fazer de 4,7, volume sistólico de 61, VBS de 12, PN de 72, tá? E aí, a tendência, se a gente for ver a tendência desses valores, estão estáveis. Aqui teve uma leve redução da tendência da PM, mas antes da redução da tendência da PM, ó, a tendência do HPI já foi subindo até que ele atinge 85. Tá? Aí vamos ver os outros dados. Resistência vascular. Uma coisa interessante é que naquele estudo que eu mostrei para vocês do HPI, ele avaliou a tendência na mudança da pressão arterial. E a tendência na mudança da pressão arterial, que daí é um único parâmetro, não tem capacidade de prever, não teve capacidade de prever no estudo a ocorrência de hipotensão como teve o HPI. Tá? Então os valores são esses, ou seja, esse paciente vai fazer hipotensão. É isso que ele está falando para a gente. Vocês estão lá no plantão, aconteceu isso aqui, o paciente vai fazer hipotensão. Então vocês têm que analisar os outros dados. Tá? Ele tem um DPDT de 529 e uma elastância arterial dinâmica de 1,2. PA 98 por 49, 71. Frequência cardíaca de 73, saturação venosa, saturação arterial de 100. O que vocês fariam agora? Nada. Sinceramente, nada. Não é? Agora, só para a gente raciocinar. Aí o que aconteceu foi isso aqui, ó. Aí ele sobe para 92. A PM está de 69, o volume sistólico de 60, o VVS de 13. E aí aqui, ó. Débito cardíaco é bom, 4,7, DPDT não variou, está na casa dos 500, elastância arterial dinâmica 1,3 e a resistência vascular sistêmica de 1140. Tá? Depois eu faço a pergunta. Posso perguntar uma coisa? Sim. Quando a gente vê a elastância arterial dinâmica, a gente não fala que o paciente é fluido responsivo. Não fala. Não fala. Ele não é um índice de fluido responsividade, ele é um índice de aumento de pressão com administração de fluido. É isso. Isso. E você der volume, ela vai aumentar. Ó. E aí, ó, pronto, agora 100. Aí ele fez hipotensão. PM de 64, volume sistólico de 56, VVS de 16, elastância arterial dinâmica 1,3, DPDT não mudou, 520, índice cardíaco também não. E aí, conduta? Fluido. Conduta é fluido, tá? E aqui, ó, é fluido, né? Então, assim, ó, só estou mostrando que ele é um monitor de contorno de onda de pulso e que ele integra muito mais dados, né? É basicamente isso, mas ele tem as mesmas limitações do contorno de onda de pulso, só que ele está integrando um monte mais de dados para a gente. Então, é fluido. A conduta aqui é fluido, né? Ainda mais, e a gente acha que assim, ó, com uma elastância arterial dinâmica de 1,3, a gente vai dar fluido e ele vai subir a pressão. Certo? Então vamos dar o fluido. Cadê o fluido? Volume sistólico subiu para 73. PM para 87. Volume sistólico. Variação do volume sistólico para 13. A elastância arterial dinâmica caiu para 1. E o débito subiu. O fluido. E o HPI despencou. Tá? Vocês teriam dado o volume aqui, ó, sinceramente? Então, aí... Não, né? Exatamente. Exatamente. Você não teria dado. Então, por isso que, assim, quando o HPI alarma na UTI, ó, fica atento, tenta prever o que está acontecendo. Isso. Mas muitas vezes não vai acontecer nada. Assim, a impressão é que pode acontecer alguma coisa, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer.
Agora, é difícil você bancar que você vai dar baseado só num alarme, sem ver o que está acontecendo. Aliás, assim, se esse paciente estiver bem perfundido, e você quiser manter, se não tiver nenhum sinal de uma perfusão, e você quiser manter uma individual, uma PAM de 60 a 65, você não precisa fazer nada. Depende do paciente que a gente está falando. Tudo bem? E aí, ó, de novo, é esse paciente, ó, imagina a continuidade. Aí estabilizou, aí a gente foi indo, e o HPI voltou a aumentar, 88. PL de 67, volume sistólico de 56, variação do volume sistólico de 20. Só que agora ele dá esses dados aqui, ó. DPDT 496, índice cardíaco 4,6, velocidade aerodinâmica de 0,5 e resistência vascular sistêmica de 1148. O que a gente faria aqui? Provavelmente pode professor, né? Pode dar Agora, volume, mas só deve a pena associar algumas pressões. Pode dar volume. Agora, e acho que até vale a pena você fazer uma prova de volume e ver se reverte. Não reverteu, pela elastância arterial dinâmica, vale a pena iniciar vasopressor. Tá? Tudo bem? Deu para entender? É só para vocês entenderem qual que é o raciocínio de interpretar os dados que o monitor está te dando. Mas é lógico que você precisa ver qual é o doente em questão. Olha isso aqui. O HPI, então, 65 inicial, APM de 67, volume sistólico de 41. E o paciente já está com 84 por 55, 68. Reverso de 11, débito cardíaco de 2,4, DPDT 230. Relação arterial dinâmica 0,9 e uma resistência vascular sistêmica de 1433. Tá? Aí o que acontece? Ó? Quando o HPI começa a aumentar, foi para 88, PM de 68, que era 67, o volume sistólico foi o mesmo, o VVS continua de 11, o débito 2,4, 2,3, DPDT 230, 205, relação arterial dinâmica 1 e 2, resistência vascular sistêmica 1500 e 80 por 54. E aí ele foi para 94, PM de 66, volume sistólico chegou a reduzir 10%, VVS de 12, relação débito 2 e 2, DPDT 188, era 230, relação arterial dinâmica aqui 0,7, resistência de 1500. E aí, ó, quando o doente realmente faz hipotensão, 73 por 52, um HPI de 100, PM de 63, volume sistólico de 36, VVS de 12, DPDT 181, débito caiu para 2 e 1. Relação arterial dinâmica de 0,7, uma resistência de 1500. 1450. E aí, qual é a conduta? Ou talvez um inopressor. Tá? Mas, assim, não sugere responsividade volêmica. Sugere que se a gente der volume... Isso. E, assim, sinceramente, assim, lembrar que 0,8 a 1,2 é a zona cinzenta da elastância arterial dinâmica. Muitas vezes você tem nessa e o paciente tem um VVS aumentado, cara, vale a pena dar volume para ver se o paciente tem uma... A não ser que o paciente, sei lá, esteja uma fluidotolerância muito ruim. Mas não vale a pena você fazer uma prova de volume e ver o que acontece. Né? Também não é um índice que é tudo ou nada. Né? Mas se a gente for ver a evolução desse caso, esse daqui é um exemplo, deles mesmo, né? da Edwards, tá? Esses exemplos que eu trouxe para vocês. Mas só para gente, mas o que aconteceu aqui, o que mais mudou de todos os parâmetros foi o DPDT, foi a tendência do DPDT, 205, 188, 181, sem sugerir responsividade volêmica, tá? E aqui, ou aqui, na verdade, a resposta seria o inopressor. E olha só, olha que interessante como estava a pressão dele, Lembra que eu falei da curva de pressão arterial, Sempre era uma pressão de pulso mais pensada. Por que você fala aqui? Por que não poderia começar com uma adulto? Até poderia. Se você achasse, até poderia. Né? Ainda mais que ele estava com uma PM de 63. Não vou dizer que seria errado.
Mas assim, cara, na prática, no dia a dia, você acha que é isso? Mete um eco antes de começar cada um. Sim, só tô ensinando a raciocinar com os dados que o aparelho vai mostrar para vocês. Tudo bem? E o último aqui, ó. Tá? Vamos lá. Ó, o paciente está estável. 69, 108 por 66, saturando 98. HPI de 46, PM de 82, volume sistólico de 73, UVS de 14, índice de 5,2, DPDT na casa dos 700, elastância arterial de 0,8 e resistência de 1000. Tá? Aí, ó, quando o HPI atinge 100, ele ainda está com a PM de 65, o volume sistólico de 76, variação do volume sistólico de 14, débito de 5,3, DPDT na casa dos 700, elastância arterial dinâmica de 0,9, resistência de 800. Quando o doente... Eita, pulei 2. Quando o doente realmente fica hipotenso, quando a gente realmente vai ficar hipotenso, e aqui nem está tão hipotenso, PM de 65, é isso aqui. O que vocês fariam aqui nesse caso? Mas, ele tá ali no limite do volume, né? Então, o UVS. Acho que ele é fluido responsivo, ele está no limite, primeiro para fazer volume primeiro. Eu acho que aqui, sinceramente, a ideia aqui seria começar com vasopressor precoce. Mas, não dá para não fazer volume aqui, né? Volume sistólico, variação do volume sistólico de 14 pela elastância arterial dinâmica na zona cinzenta. Exatamente, é isso. Tudo bem? E aí, a Gabi falou da resistência. Como que ele calcula a resistência? Como o Accumen calcula a resistência? Mano, seria quase aquele racional de normalmente do choque séptico, você já inicia o volume junto com Sim. o vasopressor e depois focando no Sim. Mas como que E nesse caso, a 65 é só se ele tiver algum sinal de má perfusão mesmo, né? Senão, ok. Né? Então depende. Esses casos são todos de intraoperatório, então é uma situação muito diferente, que é muito mais dinâmica. Né? Então o HPI ele é mais validado para o intraoperatório mesmo. Tá? Aí uma coisa que eu ia falar para vocês como que ele mede a resistência vascular sistêmica? Como que o Swan-Ganz mede a resistência vascular sistêmica? Mas qual é a fórmula que o Swan-Ganz usa? M menos a pressão de ato direito dividido pelos fluxos. Depende de resistência sistêmica ou... Então, a resistência vascular sistêmica, resistência vascular sistêmica, ela é a PAM menos a PVC dividido pelo metro. Professor, é PVC ou é pressão de ato direito? PVC. Não, eu sei que é a mesma. Não, mas na fórmula mesmo. Pode ser a pressão do ato direito. A pressão do ato direito. É que eu já estava falando com você, eu falei, é PVC. Aí você falou, não, é pressão de ato direito. Eu falei isso? Não, tá bom. Você estava perguntando como é que a gente vê a pressão de perfusão coronariana. Sim, tá bom. Mas é isso, pressão do ato direito. É 1 hora. Então é isso. Como que ele mede? Calcular. Ele tem a PAM e tem o débito dele. Né? Então, se no Swan-Ganz você... A resistência aos pacientes, volta a resistência aos pacientes, mas ele é um índice calculado, ela não é medida diretamente. Então tem alguns viés. Ali não é nem calculado, ele estima por um algoritmo próprio. Ele tem um algoritmo próprio para estimar a resistência vascular sistêmica. Não é nem calculado como funciona. A termodistribuição transpulmonar dá para se calcular. Você tem a PVC, você tem a PAM, mostra ali na termodistribuição. E você tem o débito. Se calcula também. Aqui ele estima por um algoritmo próprio a resistência vascular sistêmica. Então é um índice Que o mal não gosta. Cuidado, mas por exemplo, É um índice que o mal não gosta. na Que o mal não gosta. Não, sim, mas por exemplo, na termodiluição e no Swan-Ganz, mesmo sendo uma medida, não sendo uma medida direta, ela não você não vai dar nada em consideração? Tem que aquela ela é dispensável para isso.
Não, Eu não entendi. Não sei. Não, assim, diria que você dá uma olhada nela com cautela. Tá? Vou ficar bem em cima do muro. Agora eu preciso ir embora. E aí, ó, só para acabar, ó, esse é o algoritmo. Esse é o algoritmo de monitorização hemodinâmica aqui da UTI. Né? Vocês já viram esse algoritmo? Não. Não? É o Fernandão que fez esse algoritmo aqui. Nunca mostrou para vocês? Depois vocês cobram ele. Mas esse algoritmo aqui da UTI, é o protocolo interno. Como que deve ser monitorizado um doente, né? Então, assim, ó, reposição, paciente com choque, ou desculpa, com hipotensão, avaliação da perfusão tecidual, a monitorização mais básica, em quem tem má perfusão, vai ser CVC e PAI. E aí você faz a ressuscitação inicial, dosa marcador de microcirculação, vê tempo de enchimento capilar, Mocklin, faz a avaliação inicial. Está resolvida, reposição volêmica racional. O Fernandão botou reposição volêmica racional. Né? Ultrassom, tá? Melhorou? Ok, segue o jogo. O cara não melhorou, não resolveu o choque, aí a gente progride a monitorização hemodinâmica. Então, o que a gente definiu? Paciente com dose baixa moderada de droga vasoativa. Para avaliação de fluido-responsividade ou risco cirúrgico alto, para monitorização de risco cirúrgico alto, quais monitores seriam aceitos aqui? Um Starling, um FlowTrack, Starling que é a biorreatância torácica, né? Aí foi o Zepa que teve que botar o Starling. E outra avaliação hemodinâmica com ultrassom. O paciente progrediu no choque, dose moderada alta de droga vasoativa. Ó, o que a gente considerou dose moderada alta? 0,2 a 0,5. Ou associação da segunda droga. Aí o ideal seria ou paciente com dose moderada alta de DVA, SARA, ou transplante hepático, o ideal seria volume VIL, cateter de artéria pulmonar e ultrassom. Um ou outro, né? Aqui, cateter de artéria pulmonar, mais nos casos que tem disfunção do ventrículo direito, seja em ARDS, ou seja em pacientes com pós-operatório de transplante hepático, que tem síndrome hepatopulmonar ou porto-pulmonar. E paciente com dose moderada alta de droga vasoativa, disfunção de VD com HP, PIA, ECMO, aí é cateter de artéria pulmonar e o ultrassom complementar. Tudo bem? Esse é um algoritmo interno aqui da UTI. Tá? Tudo bem, pessoal? Não, é só para vocês. Tem que ser. Não vou ser. É só vou pegar o coisa e eu preciso ir embora. Pode ser? Muito obrigado. Não, é só para vocês terem. É só para vocês terem uma noção dos monitores que a gente tem à disposição e como a gente tem que utilizá-los. Tá? Tá bom? Quando você tiver disponibilidade. Oi? Nossa, se você quiser dar aula, Eu não agradeço. agradeço, mas não quero.